no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Irmãos, eu confesso a vocês que eu relutei bastante para continuar refletindo nesse texto, porque nós ministramos nesse texto na quarta-feira. Então, alguns irmãos estavam aqui. Quem estava aqui na quarta-feira? Levanta a mão, só para ver. Olha, pouquíssimos irmãos, nem 20 dos irmãos que estão aqui hoje. E é lógico que nós vamos ter que recapitular algumas das coisas que os irmãos também ouviram na quarta-feira. Eu gostaria muito de ter ido para outro texto, mas o Senhor está falando tão forte ao meu coração nesse texto que eu gostaria também de dar continuidade àquilo que nós começamos na quarta-feira. Mas mesmo quando nós nos alimentamos de uma comida muito gostosa, saborosa, a gente gosta de voltar naquele restaurante para comer de novo. E assim tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a um alimento, a mel em alguns lugares. O salmista, no Salmo 119, verso 80, ele diz assim: a tua palavra é como um favo de mel em minha boca. A palavra de Deus tem que ser alimentada mesmo, nós temos que nos alimentar dela muitas e muitas vezes. E eu também quero desafiar os irmãos que não têm vindo ao culto de quarta-feira, como tem sido precioso. Essa quarta-feira mesmo foi muito especial, as outras quartas-feiras. Então, por esses dois motivos também quero voltar a esse texto, porque poucos irmãos têm vindo nas quartas. Irmãos, venham, não é pecado congregar mais de uma vez por semana, como diz meu pai. Meu pai diz que os irmãos da igreja de Osasco acham que é pecado vir mais de um culto. Não, só vou em um culto, ou vou no domingo ou vou na quarta, e aí escolhe um dos cultos para virem. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a palavra do Senhor? Salmo de número 137. Eu sei da dificuldade que é para alguns durante a semana, por causa do trabalho, mas vale a pena o esforço para estarmos juntos. Salmo 137, verso de número 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los com a pedra. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra. Pedimos que mais uma vez, Senhor, tenha misericórdia, compaixão de nós e fale conosco. Em nome de Jesus é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar? Mantenha a sua Bíblia aberta. Verso de número 2, quero ler mais uma vez, diz assim: nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Salgueiros, queridos, são instrumentistas que tocavam a harpa, eram músicos, eram os levitas do povo de Israel. Amados, hoje pela manhã, logo depois da escola bíblica que eu fui ver, na hora do almoço, eu recebi um jornal do meio evangélico, que é publicado no meio cristão mesmo, e estava como reportagem de capa um suicídio que aconteceu no Rio de Janeiro, agora, no comecinho do mês de novembro. Aliás, nós ainda estamos no comecinho, né? Hoje é dia 5, não é isso? Então, eu não sei exatamente, dia 1, 2 ou 3, mas acabou de acontecer agora um suicídio terrível. Um pastor lá no Rio de Janeiro perdeu completamente a esperança de viver, de continuar o seu ministério, de continuar a sua vida. Não conta os detalhes do porquê,
mas o fato é que ele cometeu suicídio, tirou sua própria vida e desistiu de tudo, abriu mão de tudo e se matou. Daí eu fiquei pensando a respeito de percas na nossa vida, e de todas as perdas que eu e você podemos vir a ter, eu creio que uma das mais trágicas, com toda certeza, uma das piores delas, é a perca da esperança. Quando nós perdemos a esperança de vencer, por exemplo, uma enfermidade, nós nos entregamos para ela. Quando nós dizemos assim, olha, não tem mais jeito, não tem mais como eu vencer, já fiz de tudo, já procurei tratamento em todos os lugares, agora eu desisto do meu tratamento, então essa pessoa entrega a sua própria vida. Quando nós perdemos a esperança no nosso casamento, não tem mais o que fazer. Quando nós perdemos a nossa esperança com algum problema que estamos enfrentando com os nossos filhos, aí nós olhamos e perdemos a esperança por causa de algum envolvimento com qualquer tipo de coisa que tenha, a vida vai se tornando cada vez mais complicada. Quando perdemos a esperança na ação de Deus, no poder de Deus, nós vamos nos afastando cada vez mais e mais da fé, e a nossa vida vai perdendo sabor, vai perdendo gosto, até chegar o momento que nós dizemos, não vale mais a pena viver. E alguns chegam a pensar no suicídio como esse pastor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto de desesperança, de um período de dor e de lamento do povo de Israel. Alguns outros escritores da Bíblia passaram por esse mesmo período do cativeiro da Babilônia. Por exemplo, Ezequiel, Daniel, Jeremias profetizou antes do cativeiro, e durante o cativeiro ele viu a dor, o lamento e a destruição que aconteceu. Mas Ezequiel, quando Ezequiel relata o seu livro, ele fala nesse período, quando eles estão aqui nesse cativeiro, ele fala desse jeito em Ezequiel capítulo 37, verso de número 11, ele relata assim, os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança. Queridos, como é terrível quando o povo de Deus perde a esperança. Quando o povo de Deus perde a esperança, nós abrimos mão de muitas coisas. E esse texto que nós lemos agora, o Salmo de número 137, a Bíblia não registra com clareza quem é o salmista. Mas o fato é que esse salmista perdeu a esperança. E ele diz, não somente eu, mas aqueles que comigo estavam. Não somente eu, mas aqueles músicos também que adoravam ao Senhor. Jerusalém havia sido invadida, foi saqueada e destruída. O povo de Judá, por não ter ouvido a voz de Deus por intermédio do profeta Jeremias, que disse, vocês pecaram, se afastaram de Deus, se arrependa, porque se não se arrepender, vai vir a consequência do pecado. Não é a mão de Deus que vai estar pesando, mas é a consequência do seu próprio pecado, então se arrependam. E eles não se arrependeram e veio a consequência dura do pecado, que foram os babilônios, e a nação babilônica veio, destruiu, e queridos, foi algo assim tão terrível, foi um cerco tão doloroso, houve uma chacina terrível, conta os historiadores e alguns relatos bíblicos também, que as crianças foram esmagadas com pedra. É trágico, né? É até ruim falar isso, mas imagina um soldado pegar pedra e jogar sobre uma criança, é isso que a Bíblia relata, uma coisa assim horrorosa. E isso foi roubando o prazer e a alegria desses homens. Alguns historiadores chegam a dizer que os que morreram à espada, morreram de uma forma mais feliz do que os que ficaram dentro da cidade, porque as cidades ficaram cercadas, e alguns morreram de fome do lado de dentro da cidade. Então era melhor ter morrido do lado de fora pela espada do que do lado de dentro com fome. E o povo fica preso na cidade, mas eles não conseguem permanecer lá dentro, os muros são derrubados, Jerusalém é invadida, Judá é invadido, Samarias, as cidades são invadidas e o povo é levado cativo para a Babilônia, especialmente aquela região das tribos do norte, das tribos do sul, são levados para o cativeiro da Babilônia. Aí ficam 70 anos nesse cativeiro. O povo é liberado do cativeiro depois de 70 anos, e quando eles voltam do cativeiro, esse salmo é escrito. Esse salmo é escrito relatando a lembrança de dor. Eles estão aqui desenterrando um passado, eles estão lembrando de algo que aconteceu. O salmo, bem provavelmente, os historiadores dizem que não foi escrito no período do cativeiro. Ele foi escrito após o período do cativeiro. Veja bem aí na sua Bíblia,
eles estão relembrando e dizem, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nós não nos assentamos e choramos, mas assentávamos. Foi algo que passou. Eles já saíram do cativeiro, mas ainda assim a memória da dor ficou na mente, gravada no coração. Eles estão passeando pelos corredores sombrios das lembranças que um dia o fizeram sofrer, que fizeram amargar a vida. E eles se lembram quando deixaram de cantar, eles se lembram quando penduraram os seus instrumentos, as suas harpas. O cativeiro já tinha passado, mas as memórias amargas não, as dores ainda não, havia ainda lembranças duras, havia lembranças que os faziam desistir da vida e deixar de ter esperança. E eu sei que de vez em quando isso também acontece conosco. De vez em quando vem alguns pensamentos que assaltam a nossa mente. Você pode até estar vivendo uma circunstância boa, mas vem um pensamento que te tira a paz, vem uma preocupação, uma decepção do passado, que ainda hoje te faz ter medo, ter pavor, ter preocupações. Eu me lembro de algum tempo atrás, que eu estava conversando com um pastor, que ele tinha muito medo de tudo, medo do pastoreio, medo do casamento, por causa de lembranças do passado, e aquelas lembranças ainda o assombravam de uma forma terrível. E queridos, quando isso acontece, a vida fica estranha, nós perdemos a doçura da vida, nós ficamos amargos, azedos, fechados, deixamos que as circunstâncias determinem as nossas emoções, nós vamos deixando de cantar, e nós nos tornamos um poço de amargura. E é sobre isso que o Senhor começou a falar comigo na quarta-feira, e tem falado comigo até hoje à tarde. Eu estava orando, fiquei um bom tempo em oração, e como esse salmo saltou ao meu coração esses dias, e eu quero falar com vocês sobre esse tema. Pula para mim, Beto. Quando o povo de Deus desiste de cantar. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos esse povo passando por um período de muita dor, de muita amargura e de uma desistência completa. E eles dizem assim, olha, nós perdemos o prazer da vida e também perdemos o prazer de cantar. E então eles penduram os instrumentos deles e dizem, nós não vamos mais cantar. E quando é que o povo de Deus desiste de cantar? Quando é, queridos, que o nosso coração fica azedo? Quando é que a nossa mente fica presa às circunstâncias e vamos abandonando até mesmo o chamado de Deus em nossas vidas? Em primeiro lugar, vamos ler verso de número 1 até o verso de número 4, diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Verso 2, nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de toar cânticos do Senhor, o canto do Senhor em terra estranha? Primeira coisa que eu vejo, pula aí de novo, Dan, por favor. Nós, povo de Deus, desistimos de cantar por causa de lembranças amargas. Vejam bem, esse povo não estava mais no cativeiro, mas eles ainda fora do cativeiro não tinham o desejo de cantar, porque o que estava na memória e no coração eram as lembranças da dor e da amargura. O povo se afastou de Deus, eles pecaram, o profeta veio e disse, se arrependa, senão vocês vão para o cativeiro. Não se arrependeram e foram para o cativeiro. Mas agora eles perderam muitas coisas. Primeiro perderam a sua liberdade, perderam a sua terra, perderam a sua pátria, perderam o direito de ir e vir, perderam as suas famílias, agora eles são escravos em terras estrangeiras. Queridos, a dor era muito grande. O profeta Jeremias chega a dizer, na palavra de Deus, que Jerusalém, parecia que as ruas tinham sido banhadas por sangue, de tão cruel que foram os babilônicos. Eles perderam muitos amigos, perderam muitos parentes, perderam muitas situações, e eles estão onde não gostariam de estar. Eles dizem, estávamos à margens dos rios da Babilônia, estamos pisando num chão onde não gostaríamos de pisar, nós fomos arrancados do nosso lar, nós fomos arrancados da nossa liberdade, nós fomos arrancados da nossa terra natal, nós fomos arrancados de coisas que eram nossas por direitos, os vínculos foram quebrados, tudo que eles amavam foi violentado.
perderam as suas raízes, suas vontades não foram respeitadas. E queridos, quando isso acontece conosco, também perdemos o desejo de cantar. Nós também muitas vezes desistimos de cantar e penduramos o nosso instrumento que Deus deu. Para eles era harpa, eles eram instrumentistas, tocavam instrumentos, e eles disseram: olha, perdemos tudo, e por isso também perdemos o prazer em entoar cânticos ao Senhor, porque nós não estamos onde gostaríamos de estar, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Queridos, quantas coisas em nossas vidas acontecem e nos roubam o prazer de servir na casa do Senhor, o prazer de servir no ministério, de servir onde Deus nos chamou para estarmos, de servirmos nas células, de servirmos nos ministérios da igreja. Eles perdem o prazer, mas quantas e quantas coisas acontecem conosco assim também dentro da igreja. Ou perdemos o prazer pelo trabalho, pelo casamento, não somos respeitados nos nossos direitos, nos nossos deleites, não somos respeitados. E aqui para eles isso gerou uma apatia, isso gerou um desânimo crônico, a morte completa da esperança. Para eles essa crise se tornou imutável, a tragédia era irremediável, não dava para se mudar. Então, olha o que diz o verso de número 1, às margens do rio da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos. Não tinha mais o que fazer, só sentar e chorar. Não tem mais como traçar plano, só sentar e chorar e lamentar. Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como mudar as circunstâncias. E então eles não choravam só, eles ainda choravam juntos. Eles davam as mãos e falavam: vamos chorar juntos. Sabe quando isso acontece conosco? Algumas vezes nós perdemos a esperança em alguma situação. Por exemplo, no trabalho, e aí a gente se ajunta com um amigo do trabalho e a gente senta e começa a chorar. E algumas vezes não chora só com lágrimas do lado de fora, mas chora aqui dentro na alma e começa a lamuriar e chorar. Algumas vezes isso acontece no casamento, algumas vezes acontece dentro do lar. Agora é trágico também quando isso acontece dentro da igreja. Aí a gente encontra um irmão do mesmo ministério e o que a gente faz? Senta e lamenta e chora e fica angustiado. Mas este povo aqui, eles começam a se ajuntar e eles fazem um coral, e o coral deles é o coral do gemido, o coral deles é de gemido somente, fazem uma orquestra, e é uma orquestra do lamento, e a sinfonia deles são soluços, são dores, são amargura. Eles estão amargos com o presente, porque não deixaram o passado no passado. No verso de número 2, a gente vê que eles aposentam o seu instrumento de adoração. Eles vivem em função do que foi, do que era, do que já passou. Eles moram na saudade. E, amados, tem muitas pessoas que estão assim. Tem muitas pessoas que vivem presas a um passado. Ai, como era bom na década de 70. Era bom, glória a Deus, eu creio nisso. Ai, como era bom na década de 80, eu sei que era bom. Mas, amados, a década de 70, a década de 80 não vai voltar mais, porém Deus continua sendo Deus da década de 70, Deus continua sendo Deus de Moisés, de Abraão, de Atos, e o Deus de hoje. Só que eles estavam presos e não poderiam nem adorar a Deus, porque eles tinham muita amargura. Nada mais valia a pena para eles, queridos, quando as lembranças amargas ocupam lugar em nosso coração, nós perdemos o prazer de cantar. Nós perdemos o prazer de entoar louvor, de adorar a Deus, de servir a Deus, de entregar a nossa vida. Sabe, quantas de nós já dissemos assim: Senhor, eu vou para a África, eu vou para onde o Senhor mandar. Só que hoje está difícil de você sair da sua casa e vir até a igreja para estar envolvido com o ministério, quanto mais ir para a África, porque perdemos o prazer por algum motivo. Segunda coisa que nos rouba a alegria e o prazer de cantar, desistimos de cantar por causa da falta de perdão. Queridos, preste muita atenção. Tem muitas pessoas que dizem assim: não é verdade, lembranças amargas me tiram o prazer de estar envolvido com as coisas de Deus. Mas eu liberei perdão, eu não tenho mais mágoa com ninguém. Mas eu quero
te pedir que você permita que o Espírito Santo mostre ao seu coração de verdade. Talvez você tenha mágoas ainda, porque nós não queremos aceitar que não perdoamos. Nós dizemos, não, eu perdoei, mas a pessoa não muda, o que eu vou fazer? Eu não consigo conviver com ela porque ela não muda. Olha bem o verso de número 5 ao 9, como é que eles estavam amargurados e não conseguiam liberar perdão. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue a minha mão, que se resseque a minha mão direita. Verso 6, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que vocês nos fizeram. Verso 9, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Fazer com seus filhos aquilo que vocês fizeram com os nossos filhos. Feliz aquele que fizer isso. Queridos, esses versos revelam que eles desistiram de cantar, porque também desistiram de liberar perdão. Eles ficaram amargos, revoltados, eles ficaram cheios de ódio. E é interessante que a primeira vez que eles olham para o futuro, eles não olham para o futuro cheio de esperança. Eles não olham para o futuro desejando algo bom. Eles olham para o futuro desejando vingança contra os inimigos. Olha o que eles olham para o futuro. Feliz aqueles que vierem contra os babilônicos e destruir eles. Eles não olham para o futuro dizendo assim, Deus, manda socorro e alegria, manda prazer, Deus manda júbilo, novas canções, Deus, que as terras de Jerusalém sejam fartas. Não, eles já tinham saído do cativeiro, eles já estavam de volta em Israel, já estavam em Jerusalém, mas eles veem a cidade completamente destruída, e eles não olham para um futuro de reconstrução da cidade, eles olham para o passado, e no futuro que eles esperam, é que aqueles que fizeram mal no passado se deem mal também. Eles esperam que os babilônicos sofram. Verso de número 8, filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que você fez a nós. É um futuro de ódio. Eles perdem a capacidade de amar, de perdoar. Eles já não têm mais paz, queridos. Quem não consegue liberar perdão não tem paz. Quem não libera perdão dorme angustiado quando consegue dormir. Porque no meio da noite o sono é assaltado por uma chateação, por uma amargura. Acorda e a primeira coisa que lembra é a angústia, a dor, é aquilo que te fez sofrer. E eles não conseguem esquecer. A ferida ainda está aberta, está sangrando. Olha o verso de número 7 que diz, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Que dia? O dia que a Babilônia invadiu Jerusalém, e olha o que os edonitas fizeram. Edonitas eram inimigos de Israel também, só que eles não eram tão fortes como os babilônicos, então eles ficaram do lado de fora dizendo, arrasai, arrasai, até os fundamentos. É igual os irmãos que estavam torcendo contra o Corinthians, falando, vai Palmeiras, mas não deu certo. Mas calma que vocês ainda vão, vai ser salvo, rapaz. Mas arrasai, arrasai, pensa sobre isso. Eles verbalizam, eles registram aquilo que tinha sido verbalizado contra eles, as palavras que foram dirigidas contra eles. Olhem para mim e pensem sobre isso, as palavras que foram dirigidas contra eles, depois de 70 anos, eles ainda lembravam. Eles passaram de geração para geração, pais para filhos. Sabe o que os edonitas falaram quando Babilônia invadiu Jerusalém? Arrasai, arrasai. E eles tinham ódio por causa disso. E eles ainda guardavam palavras de ódio no coração deles. Eles guardavam no cofre da mente tudo que foi falado contra eles. Queridos, hoje tem muita gente assim, presa ao dia em que foi agredido, presa ao dia em que foi machucado. Gente presa ao dia em que descobriu a dor do roubo, da traição, da injustiça, o dia em que descobriu que o filho estava envolvido com as drogas, o dia da ruína, o dia do prejuízo que o sócio estava dando. Tem gente que vive assim, e pessoas que ainda vivem agendando a desgraça dos outros. Agora, sabe o que é mais trágico? É que esse povo aqui nem lembra de Deus. Sabe quando é que eles falam do nome de Deus? Quando eles dizem assim, lembra-te, ó Deus, do mal que os inimigos fizeram, e seja sócio nosso
pagando mal com mal. Eles não lembram de Deus. Olha o verso de número 8. Verso de número 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Eles não falam do nome do Senhor. Eles só falam dos nomes do Senhor para poder dizer, não tem como cantar para o Senhor, mas Senhor, lembra-te deles e arrebenta com eles. Eles querem que o Senhor vire sócio da vingança. Eles vivem uma neurose da vingança. Eles querem vencer o mal com o mal, eles querem vencer o ódio com o ódio. E quem odeia, quem não perdoa, não consegue cantar. Eles só conseguem desejar o mal para os babilônicos. E o verso de número 9 é tão trágico, que eles não estão desejando o mal somente para quem fez mal para eles. Eles começam a desejar mal para os filhos deles. Olha bem isso. Eles dizem assim, que alguém esmague os filhos dos babilônicos. Olha que coisa horrorosa. Sabe o que é isso? É quando alguém faz mal para nós, a gente diz assim, tomara que a empresa dele quebre também. Mas vai quebrar a empresa dele e os filhos deles vão passar dificuldade. Eles transferem o ódio para uma outra geração. Eles projetam a sua mágoa para aqueles que não fizeram nada para eles. Queridos, preste bem atenção nisso. Todos nós que permitimos que lembranças amargas ocupem espaço em nossa mente, todos nós que permitimos que a falta de perdão seja tomado no nosso coração, mais cedo ou mais tarde, vamos deixar de cantar ao Senhor. Porque não dá para conciliar o Deus de graça com as canções desse Deus. Não dá para entoar louvores para esse Deus de verdade, com o coração amargurado. Mas a terceira e mais trágica coisa da vida deles, e a última situação, é que deixamos de cantar quando desenvolvemos um relacionamento institucional com Deus e não pessoal. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento institucional, nós deixamos de cantar. Eles vivem a institucionalização da fé. Tudo tem a ver com Jerusalém, tudo tem a ver com Sião. Quer ver? Olha aí no verso 5 e 6 da sua Bíblia. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Queridos, preste bem atenção nisso. Beto, eu acho que se você colocar volume aí, eu coloquei um fundo. Queridos, preste bem atenção nisso. Já estou quase acabando, baixinho, Beto. O relacionamento que eles tinham não era com Deus, era com a instituição. O relacionamento que eles tinham não era com Deus, era com o templo. O relacionamento que eles tinham não era direto com Deus, era com o local onde entoavam louvores a Deus. O relacionamento deles estava ligado à geografia e não à eternidade. E olha o que a Bíblia diz, eles dizem assim, a maior alegria minha é Jerusalém. Queridos, preste atenção nisso. Olha o que eles dizem aqui, verso de número 6 no final, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. A maior alegria deles não era Deus, a maior alegria deles era Jerusalém. A maior alegria deles não era estar na presença de Deus, a maior alegria deles era estar entoando louvores em Jerusalém. E isso é trágico. E queridos, está acontecendo isso com um monte de ministros de louvor. Por isso que hoje é difícil para nós chamarmos pessoas para adorar a Deus. Porque algumas vezes, para entoar louvores, eu entendo que tem igrejas que nem ofertam, e é trágico isso. E tem gente que vive também do ministério. Mas hoje você vai chamar alguns músicos, é caríssimo, não dá para chamar, você tem que vender uns 2 carros para chamá-los. Mas existem músicos no nosso meio também, que a maior alegria não é adorar a Deus, a maior alegria é subir aqui em cima e tocar. Porque, queridos, Deus não vê o que você faz aqui, Deus vê o que você faz aqui, na sua casa, na esquina, em todos os lugares. Mas olha por que é que eles deixaram de cantar, sabe por quê? Porque eles foram roubados do lugar onde eles adoravam, eles foram tirados de Jerusalém, e a saudade deles, olha o verso de número 1, às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, ai que saudade de Sião, chorávamos por causa de Sião, a saudade deles não é de Deus,
A saudade deles é de Sião, sabe por quê? Porque Sião era onde eles diziam que adoravam a Deus, mas eles não entendiam que Deus não está preso a Sião, Deus está em todos os lugares. Queridos, a única vez, como eu disse, que eles lembram de Deus, é quando eles estão querendo vingança. Mas tem muita gente assim hoje. Há muitas pessoas amargas que morrem pela igreja, que dizem, não, eu vou morrer pela igreja. Eu morro pela religião, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu congrego naquela igreja, e eu luto por aquela igreja, e não sei o quê. Mas não lutam para ter um relacionamento com Deus, para conhecer a Deus. Defende até a morte a religião, mas não param durante o dia para ouvir a voz de Deus. Queridos, esse relacionamento deles estava ligado ao templo e não ao Deus do templo. Agora preste atenção, a nossa adoração aqui dentro só tem vida se houver adoração na nossa vida do lado de fora. Porque se do lado de fora, quando nós estamos vivendo, não houver adoração a Deus, na hora que nós entramos aqui dentro, a nossa adoração não tem vida, ela é morta. Porque a adoração não começa quando alguém vem aqui e fala, vamos iniciar o culto. Porque culto é vida, culto não inicia porque culto não termina. Culto é a maneira que eu vivo para a glória do Deus Altíssimo. E não faz diferença se eu faço aqui em cima, se eu faço aí no banco, ou se eu faço na minha casa. Porque Deus está em todos os lugares e Ele conhece o coração. E eis que já chegou a hora, como disse o Senhor, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e não em Sião, e não em Jerusalém, e não com harpa, e não com instrumento. E nós penduramos os nossos instrumentos porque alguma coisa me chateia, porque alguma coisa me rouba do ministério, porque alguma coisa me tira de Sião, porque a minha Sião já não é mais como era, a igreja não é mais como era. É verdade, queridos, a igreja muda, mas o Deus da igreja não muda. É verdade, a igreja pode mudar de lugar, mas Deus continua sendo Deus em todos os lugares. Nós congregávamos lá em cima e agora congregamos aqui embaixo. Lá em cima um dia pode ser destruído e ter qualquer outra coisa. Daqui a pouco nós vamos ter uma escola forte, mas Deus continuará sendo Deus, porque o que adora a Deus não é esse templo, são as vidas que aqui dentro estão. Mas eles não conseguiam enxergar isso. Eles também não enxergavam que Deus estava disciplinando eles, porque Deus o amava. Queridos, Deus não permitiu que eles fossem para a Babilônia, porque Deus era cruel. Eles foram para a Babilônia porque eles não ouviram a palavra de Deus por Jeremias, que disse, se arrependa. Eles insistiram no pecado, até que não houve mais jeito. E porque Deus amava muito, Deus disse, eu vou permitir que eles saiam de Jerusalém, do conforto, vão até Babilônia, para que lá eles se arrependam e voltem o seu coração para mim. Eles não conseguiam enxergar a disciplina como um cuidado de Deus. Eles não viam as coisas boas. Olha aqui, eles estavam às margens do rio. Eles poderiam estar no meio do deserto, mas não. Os babilônicos, vocês sabiam que nem oprimiam tanto lá na Babilônia? Os egípcios oprimiam mais. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, foi destruição. Mas quando levou cativo, quem estava no cativeiro, eram até livres. Vocês sabiam que lá eles poderiam ter um lugar de adoração? No Egito, não. Mas olha só, eles estão à margem do rio. Queridos, margem do rio é lugar onde a plantação dá certo, é lugar onde há abundância, onde há fartura. Margens do rio, naquela época, naquela situação, num contexto, numa região de deserto, onde tem rio, tem fartura. Mas eles não conseguiam ver que Deus ainda estava provendo isso sobre eles, porque eles estavam amargurados. Sabe o que são salgueiros? São árvores frondosas, grandes. Essas árvores, elas dão nas planícies da Babilônia. A Babilônia é muito plana e tinham árvores grandes. Só que eles não glorificavam a Deus pelas sombras, pelas águas. Não, eles só sabiam reclamar. E o que eles diziam era, vamos pendurar as nossas harpas. Eles não conseguiam ver a bondade de Deus. Isso porque eles só conseguiam enxergar a bondade de Deus lá em Sião, lá em Jerusalém. Deixa eu contar algo para vocês. Alguns historiadores dizem que alguns deles, dos levitas, se ajuntaram. Tem isso em registro em livros de Israel. E eles falaram assim, vamos cortar nossos dedos, para que a gente não possa tocar mais. Já que a gente não vai tocar em Sião, também não vamos tocar mais em lugar nenhum. E cortavam seus dedos, especialmente o dedão, onde eles pegavam e dedilhavam na harpa.
cortaram seus dedos para não adorar, para não tocar mais. Sabe por quê? Porque é fácil cantar em Sião os cânticos de Sião. Mas, queridos, nós fomos chamados a entoar os cânticos do Senhor no cativeiro. Nós fomos chamados a entoar os cânticos do Senhor no aperto, debaixo da opressão, na dor, no luto, no prejuízo, na afronta, na enfermidade. Nós somos chamados a entoar os cânticos do Senhor em qualquer situação que estamos vivendo. Nós não podemos deixar que a crise endureça e seque o nosso coração. A nossa espiritualidade não pode ficar presa no contexto do sagrado. Tem gente que é uma bênção dentro da igreja, que canta cânticos na igreja, que adora a Deus dentro da igreja, mas quando vão para o lado de fora, vem o desemprego e dizem: eu não tenho mais por que cantar, e eu vou pendurar a minha harpa. Tem gente que adora a Deus com alegria dentro da igreja, mas quando saem do lado de fora, ficam amargurados, com o coração endurecido, e deixam de adorar a Deus por causa dos problemas. Sabe, queridos, nós precisamos pensar a respeito disso. Nós não fomos chamados para entoar louvores a Deus somente aqui. Nós somos chamados para entoar louvores a Deus do lado de fora. Eu trouxe um vídeo para vocês que eu quero mostrar. É um testemunho de um rapaz, é Jonathan o nome dele. Foi gravado em 2010. Jonathan, ele nasceu com deficiências, especialmente físicas. Ele tem muita deficiência física, então ele tem muita dificuldade. E ele tinha um sonho muito grande de gravar um CD. É lógico que pelas dificuldades seria quase impossível. Ele até no louvor ele fala assim: tentaram me parar porque eu nasci assim. Porque os familiares diziam: Jonathan, você nunca vai gravar, para de escrever. E ele escrevia cânticos. Mas um dia Deus levou uma pessoa a conhecê-lo, aquele irmão Lázaro. E o irmão Lázaro sentiu no coração que deveria gravar junto com ele. E eles gravaram um CD. E alguns de vocês já conhecem. Eu quero mostrar o clipe dele para que quem não conhece possa conhecer. Apaga para mim a número 9 e 10, por favor. A 9 e a 10. Deixa eu ver como é que fica. 9 a 10 para ficar melhor para a gente assistir. O vídeo está em baixa resolução. A número 9 e a número 10 agora. Isso, obrigado. Beto, você pode soltar para mim, por favor? Dá um clique aí para frente. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Jonathan, por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você tá, meu amado?
Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone pra você? Isso. Tá no quilo aí. Encosta, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci, mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar, mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus. Existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Eu te louvarei, sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 Irmãos, me ouçam, por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos na televisão, em rádios, em jornais, crianças sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas tão difíceis para mim, mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei, Sempre louvarei. Sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, pra sempre eu louvarei. oh, 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 não, não, pra sempre eu louvarei, Senhor, Eu te louvarei.
Sabe, queridos, há muitas coisas que podem acontecer na vida que nos fazem ter o desejo de deixar de cantar, de deixar de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Há muitas circunstâncias que podem querer nos fazer com que a gente pendure a harpa, mas sempre Deus deixa algumas coisas para que a gente possa se apegar. Para eles era o rio, para eles era a margem, para eles era sombra, para eles era a bondade de Deus. Para o Jonatas, ainda que os colegas fossem todos diferentes, podiam jogar bola e brincar, ele ainda tinha os pais que o amavam, e por isso ele via a bondade de Deus. Sabe, quando nós olhamos para esse texto aqui, que a Bíblia diz que esses salmistas deixaram de adorar, nós vemos outras pessoas que também viveram no mesmo contexto. Eu já quero encerrar comentando sobre dois. Um deles é Ezequiel e outro deles é Daniel. Ezequiel foi para o mesmo lugar no cativeiro. Se você puder, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Ezequiel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, capítulo de número 1, só o verso de número 1. Diz assim, capítulo 1, verso 1, vai um pouco para a direita, se você está no livro de Salmos, né? Jó, Provérbios, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, antes de Daniel, antes de Oséias. Então Ezequiel capítulo 1, verso de número 1, diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Preste bem atenção nisso. Sempre me molho com essa água. Olha que coisa interessante, a Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes, e cada uma dessas vezes levaram cativos um grupo. Um grupo que foi cativo e voltou da Babilônia estava escrevendo esse salmo terrível, mas a Bíblia também fala de Ezequiel. E olha o que a Bíblia diz, que Ezequiel também passou junto a uns rios da margem da Babilônia, porque o rio Quebar fica na Babilônia. Mas enquanto alguns estavam pendurando as suas harpas, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus junto ao rio Quebar. E olha o que a Bíblia diz no final do verso de número 1: junto ao rio Quebar se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. E quando você lê o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ele diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor. E ainda no capítulo de número 1 diz assim: e eu vi anjos, e eu ouvi asas, e muitas asas se batendo, e então eu vi uma rodas que se moviam. E é muito interessante quando ele fala de rodas, ele fala que tem azeite, ele fala que tem óleo, ele fala que tem asas, ele fala que tem querubins, que tem serafins. Depois você pode ler em casa, olha aqui para mim. E ele diz que essas rodas, elas giravam, e os aros eram grandes, e davam até pavor. Só que o lugar era grande, e essas rodas, elas iam para um lado e para outro, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E quando elas chegavam num ponto, elas não precisavam virar, elas andavam para todos os lados. Elas tinham 4 dimensões, que elas iam para um lado e para o outro. E elas iam e voltavam. E é maravilhoso, se puder trocar a bateria, Beto, que eles olham, baixa um pouco esse aqui, Beto, por favor, e eles começam a ter uma visão, e Ezequiel diz que ele vê o trono de Deus. Sabe o que é interessante? É que se você ler a sua Bíblia depois em casa, ô Beto, acho que está ruim o microfone, não sei, está ruim, troca essa bateria aqui, ó. Se você vê em casa, você vai ver que depois do verso de número 4, ele começa a falar dessas visões maravilhosas. Enquanto aqueles salgueiros, aqueles levitas estavam vendo motivos para deixar de cantar, Ezequiel estava vendo motivos para adorar, porque ele via o trono de Deus.
Sabe qual que é a grande diferença? É que esses só poderiam ver a bondade de Deus em Sião. E Ezequiel disse o seguinte: Deus não está preso a Sião, ó Jerusalém. O trono de Deus continua estabelecido acima das alturas, acima de reis, acima de principados, de potestades. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele olhou e viu o trono de Deus, e ele viu a mesma visão de João em Apocalipse. E eis que eu vi um arco-íris ao redor do trono. E a visão de João é a visão de Ezequiel, só que Ezequiel está no cativeiro e João também está preso na ilha de Patmos. João está preso porque ele estava sendo perseguido injustamente. Ezequiel estava preso porque o povo de Israel pecou e eles estavam sendo disciplinados por Deus e estavam lá na Babilônia. Agora preste atenção nisso, queridos, nós podemos passar por dificuldades tanto porque estamos sofrendo perseguição, quanto consequência dos nossos pecados. Mas o que vai fazer a grande diferença na nossa vida, não é o lugar onde nós estamos, mas é a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, é a maneira como nós enxergamos a Deus. Se nós enxergamos Deus somente ligado à instituição, ou se nós enxergamos um Deus que não está preso a quatro paredes, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que no rio Quebar manifesta a glória dele, mesmo no cativeiro, mesmo na dor, mesmo na amargura. É um Deus que se faz presente em nossas vidas. Quando nós olhamos para Daniel poderia ter feito como eles. Daniel era um jovem inteligente e por isso ele foi levado para o cativeiro. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu adorar a Deus 3 vezes por dia. Olha eles dizem assim: como que eu poderei entoar os cânticos de Sião estando eu na Babilônia? Mas quando nós olhamos para Daniel, a Bíblia diz que Daniel 3 vezes por dia na Babilônia dobrava o seu joelho e adorava a Deus. A grande questão não está na circunstância que estamos vivendo, está no nosso coração diante do Deus que vai além do templo, que vai além da denominação. Queridos, preste atenção, haverá um dia que essa igreja não vai existir mais, haverá um dia que a presbiteriana renovada não vai existir mais, haverá um dia que as batistas não vão existir, as assembleias de Deus, haverá um tempo que as igrejas não existirão mais, mas Deus continuará sendo Deus, porque a terra passará, mas o nosso Deus continuará entronizado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Daniel preferiu adorar a Deus na Babilônia 3 vezes por dia, todos os dias, enquanto lá ele estava. A Bíblia diz, eu comentei na quarta-feira, que Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser jogados na fornalha de fogo ardente do que pendurar a sua fé na Babilônia. Sabe, amado, você pode fazer uma escolha hoje. Eu não sei o que pode te levar para uma circunstância e um desejo de pendurar a harpa e de abandonar. Se são consequências dos erros seus, ou se são perseguições, ou se são só circunstâncias. Eu sei que Daniel e Ezequiel, lá na Babilônia, decidiram continuar adorando. E a Bíblia diz que enquanto alguns estavam ficando amargurados e pendurando seus instrumentos, para Ezequiel o céu estava se abrindo. Enquanto para alguns eles estavam... Enquanto para alguns era motivo de dor, lamento e reclamação, para Ezequiel era uma oportunidade de ver o céu aberto. Que escolha você quer fazer hoje? O Senhor nos convida a cantarmos, a adorarmos a Ele apesar das circunstâncias. Isaías 54, verso de número 1, a Bíblia diz assim: canta alegremente, ó estéreo. Deus nos convida a cantar mesmo na situação difícil. Marcos capítulo de número 14 disse que Jesus Cristo cantou um hino diante da ceia. Ele faz a ceia, acaba a ceia, ele diz: o meu corpo vai ser rasgado, o meu sangue vai ser vertido, eu vou ser zombado. Mas a Bíblia diz, tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. A Bíblia nos diz em Atos capítulo de número 16 que Paulo e Silas tinham sido chicoteados
soldados tomaram 39 chibatadas nas costas, foram jogados dentro de uma cadeia, mas eles não foram colocados numa cela. A Bíblia diz que eles foram colocados no lugar mais fundo. O lugar mais fundo da cadeia, sabe qual era? É um buraco que eles cavavam e jogavam as pessoas dentro desse buraco. Mas a Bíblia diz que quando eles foram jogados lá no verso de número 25, eles resolveram liberar perdão para quem estava fazendo o mal que fosse para eles, e entoar um louvor ao Deus que vive e reina para sempre. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar, e esse louvor subiu até o trono de Deus, e essa adoração chegou até o Senhor, e a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir os louvores do seu povo. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, e então, enquanto eles adoravam, a Bíblia diz que aquele lugar se encheu da glória de Deus, e as correntes que prendiam se quebravam, e as cadeias se abriram, e eles que eram os mais presos se tornaram os mais livres. Sabe por quê? Porque não eram correntes que poderiam segurar a adoração deles, não eram correntes que poderiam segurar a adoração de Daniel, não eram correntes e nem geografia que poderia segurar a vida cristã de Ezequiel, não eram também correntes que poderiam prender o relacionamento de João com Deus. João não se relacionava com Deus por estar na igreja ou por estar lá preso na ilha de Patmos. Ele se relacionava com Deus independente das circunstâncias. Eles adoraram a Deus. Deus nos convida a adorá-lo apesar das circunstâncias. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça onde você está. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. O Ministério de Louvor, venha para cá. Espírito Santo de Deus, Senhor, há muitas circunstâncias na nossa vida que nos fazem acreditar que não dá mais. A tua palavra no Salmo 137 diz que levitas penduraram as harpas porque disseram: chegou o fim. Para mim acabou. Alguns arrancaram dedos para não tocar mais. Alguns sentavam e choravam e lamentavam. Mas, Senhor, no meio do cativeiro, também houve aqueles que viram a tua glória. Também houve aqueles que não tinham saudade de Jerusalém e não fazia menção de Sião, ainda que tinha boas recordações de Sião ou de Jerusalém. Mas o que eles tinham saudade era da tua presença. Senhor, o nosso cristianismo, Pai, tem se tornado muito mais uma religião institucional do que uma vida contigo. Senhor, há muitos de nós, Senhor, muitos que cresceram na igreja como eu, e que por algum motivo, ó Pai, não desenvolveram um relacionamento saudável contigo. Pessoas que cresceram no meio da religião, mas não conheceram na intimidade o Deus Salvador, o Deus amoroso. Senhor, há tantos irmãos meus que ouviram durante toda a sua vida: cuidado, cuidado, mãozinha, onde toca, porque o Papai do Céu está te olhando. Há tantos irmãos meus que durante a vida inteira não conheceram quem tu és de verdade, porque ouviram até os pais, líderes dentro da igreja, dizendo: Deus não gosta disso, você não faça isso porque Deus não gosta. Mas não nos ensinaram a dobrar o joelho e ter prazer na tua presença. Há muitas pessoas hoje na nossa igreja, Deus, que não tem prazer em ler a tua palavra. Há muitos que se justificam dizendo: eu não entendo, por isso eu não vou ler. Mas, Senhor, a tua palavra diz que quando Ezequiel estava junto ao rio Quebar, no capítulo 2, a tua glória foi tão grande que ele caiu com o rosto no chão. Ele estava na mesma margem dos rios da Babilônia. E então o Senhor disse: põe de pé que eu falarei contigo. E ele se pôs de pé.
E então o Senhor veio e mostrou para ele um pergaminho, e mostrou a tua lei, e disse: Ezequiel, coma a minha lei. E a tua palavra diz que Ezequiel comeu a tua palavra. E a Bíblia diz que Ezequiel, quando comeu, ele falou: a tua palavra é mais doce do que o favo de mel na minha boca. E eu desejei comer e comer e comer, porque ela é mais doce, e ela passou a fazer parte da minha vida, das minhas células, da minha célula, do meu DNA. A tua palavra passou a correr como sangue dentro de mim. Senhor, ministra isso sobre nós, para que as margens da vida nós possamos ter prazer em parar e comer da tua palavra, e nos relacionarmos contigo, a voltarmos ao primeiro amor, a cantarmos apesar das circunstâncias. Senhor, quantos de nós deixamos de cantar, deixamos de servir, deixamos de adorar, porque alguma circunstância nos abateu, porque alguém nos entristeceu, porque nós discordamos de algo, abandonamos ministérios, abandonamos chamados, abandonamos talento, abandonamos a tua presença, Senhor. Quantas e quantos, Senhor, estamos nos relacionando contigo baseado na religião, na instituição, a geografia do local, mas não com um Deus que não se prende à geografia, não a um Deus que não se prende ao local, não a um Deus que é livre e manifesta a tua glória na Babilônia, na ilha de Patmos, em Sião, em Jerusalém e também em Osasco. Deus, abra o céu sobre a tua igreja. Senhor, me ajuda e ajuda a tua igreja a irmos além de uma religião que vê um Deus longe, mas chegarmos perto de ti. Não por aquilo que o Senhor vai fazer, não porque o Senhor vai nos libertar ou não do cativeiro, não porque o Senhor vai nos dar carro, porque o Senhor vai nos dar casa, porque tudo isso vai passar, mas porque tu és Deus, porque tu és Senhor, porque tu és entronizado, porque se em Jerusalém estamos bem, vamos adorar, se em Sião estamos bem, vamos adorar, mas se na Babilônia estamos no cativeiro, também podemos adorar, se na ilha de Patmos estamos sendo perseguidos, também podemos adorar, se formos para a prisão como Paulo e Silas foi, nos ensina também a te adorar, nos ensina, Senhor, um relacionamento que vai além das circunstâncias, que vai além da geografia, que não depende de um culto, que não depende de alguém para abrir a Bíblia, que não depende de um instrumento, que não depende, ó Deus, de música. Nos ensina a relacionar contigo no silêncio, nos ensina a relacionar contigo em casa, a cada manhã, a cada deitar, a cada levantar, conhecer quem tu és de verdade. Rasga o céu sobre nós e nos leva além da frieza da religião, nos leva perto de ti, onde podemos ouvir a tua voz, onde podemos te adorar apesar das circunstâncias, apesar das nossas dores e apesar daquilo que estamos vivendo no momento. Adorar, Senhor, na igreja, fora da igreja, adorar na saúde, adorar na enfermidade, adorar na alegria, mas adorar na tristeza, adorar quando estamos sendo abençoados e adorar quando estamos sendo assaltados dos nossos direitos, adorar porque tu és Deus, adorar porque o teu trono continua brilhando, adorar porque os anjos continuam submetidos à tua vontade, adorar porque tu és aquele que prepara as coisas para nós, ainda que estejamos no cativeiro. Nos ensina a te adorar em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Eu quero te convidar a cantar um louvor. São 7:50. Eu quero cantar um louvor. Qual louvor que nós vamos cantar? Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Diga assim: que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei somente a ti, Jesus. Queridos, junto aos rios da Babilônia, junto às circunstâncias contrárias, seja qual for o motivo que nos leva a estar vivendo essa situação, nós temos duas escolhas: ou pendurar as nossas harpas, ou clamar e dizer: Senhor, abre os céus que eu quero te ver. E Ezequiel diz: então se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, e eu vi um trono assentado acima dos céus. Ó Deus, nós queremos te ver. Senhor, eu quero te ver. Pai, nós queremos te adorar, apesar das circunstâncias. Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos e te entoar louvores. Senhor, esse povo foi para o cativeiro na Babilônia porque não ouviram a tua voz, e a tua disciplina veio sobre eles. Alguns abandonaram a sua fé, mas outros se despertaram e ouviram o chamado no meio do cativeiro. E então o Senhor levantou Ezequiel para profetizar no meio do cativeiro. Ezequiel não era profeta até se tornar escravo, e de escravo ele se transformou profeta, e de escravo ele se tornou livre, e de escravo ele se tornou aquele que o céu se abria. Senhor, faz com que o céu se abra sobre as nossas vidas, Senhor, porque nós queremos nos relacionar contigo de uma forma saudável, além das instituições, te adorando, Senhor, apesar das circunstâncias, te louvando e te bendizendo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Aleluias. Vamos cantar mais uma vez esse refrão: te adorarei apesar de todas as circunstâncias, te louvarei, te louvarei. Você pode dizer isso bem alto. Se você puder, levante a sua mão. Não importam as circunstâncias, nos ajude, Senhor. Adorarei, nos ensina a marchar apesar das circunstâncias. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Te louvarei, te louvaremos, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Tu és o nosso amado. Somente a ti, Senhor, somente a ti, Senhor. Aleluia. Podem se assentar, queridos, só por um instante. Roberto, tem como botar aquela imagem rapidinho? Vou dar 2, 3 avisos bem rápidos. Primeiro aviso, queridos, Deus está preparando um final de semana muito abençoador para os jovens, dia 15, né? Não, final de semana não, uma quarta-feira. Quarta-feira, dia 15, nós vamos ter um retiro muito gostoso. A imagem não está aí, não tem problema, mas tem piscina, tem campo de futebol, e o melhor de tudo, tem irmãos com comunhão buscando a presença de Deus. Então vá, que vai ser muito gostoso, em nome de Jesus. Pode procurar ali fora no balcão de inscrição o jovem que estiver ali, você dê o seu nome para ele, tira as dúvidas lá, que vai ser uma bênção. Líderes de célula, supervisores, vocês todos estão convocados para o dia 11, nós vamos fazer um almoço aqui na nossa igreja, meio-dia e meia,
nós vamos estar reunidos aqui, não falta, em nome de Jesus. Avisamos a semana passada, convoquei o pessoal, vocês acharam melhor, a maioria que estava ali, dia 11, então dia 11 às 12h30, tá bom? 11 do 10, não, perdão, 11 do 11, 11 do 11, perdão, queridos. Dia 11 é o próximo sábado, não é? Já é o próximo sábado? Dia 11, sábado agora, nós vamos assar uma carne aí gostosa e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Queridos, aleluia, até que enfim, o Instituto Presbiteriano de Ensino vai começar em nome de Jesus no dia 24 de janeiro, né? Dia 24 de janeiro, agora nós vamos dar início. O irmão Levi está aí ralando para poder fazer algumas coisas dar certo, bombeiro, gente, é tanta coisa. Inclusive, nós conseguimos a parceria com o Mackenzie, deu certo, mas nós queríamos o sistema de ensino Mackenzie completo, nós conseguimos o Mackenzie educacional. Qual é a diferença? É o mesmo material, só que tem alguns versículos no sistema de ensino Mackenzie e o Mackenzie educacional não tem. Então, crianças de 2 anos têm o sistema de ensino Mackenzie na nossa escola. Só que durante esse ano nós vamos usar o Mackenzie educacional por causa daquele outro colégio que achou que nós não deveríamos utilizar. Então, tudo bem, nós vamos fazer, Deus sabe de todas as coisas, o material pedagógico é o mesmo, a profundidade, a qualidade do material continua o mesmo, só que nós temos também um outro material que nós queremos aplicar na nossa escola. São 2 coisas, uma é a respeito da questão da inteligência emocional, e uma segunda coisa, depois os pais, se tiverem interesse, podem saber melhor. Uma segunda coisa é sobre os princípios de Jesus Cristo aplicado às crianças. Princípios de Jesus aplicado às crianças. São 7 características do caráter de Cristo que nós queremos ensinar as crianças a vivê-las também. Então, os pais que não são cristãos estão vindo, nós estamos explicando isso para eles, e eles vão assinar um contrato sabendo disso, porque nós queremos uma instituição confessional que glorifica o Senhor. Amém? Então, esteja orando para que dê tudo certo. Nós já começamos a fazer inscrições. Você que tem filhos com 2, 3, 4 ou 5 anos, entre 2 e 5 anos, por favor, corra, pegue informação com a Michelle, ela vai estar ali no outro balcão do lado de fora, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E ore também para Deus completar essa obra aí. Deus tem mandado alguns irmãos para nos ajudar a tirar algumas dúvidas e acertar alguns detalhes também. Vamos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto? Tá, o último aviso importantíssimo. No dia 26 de novembro, último domingo do mês, às 9h30 da manhã, todos os membros da igreja estão convocados, todos que são membros. Nós teremos assembleia aqui na nossa igreja para elegermos presbíteros. Então, são os homens que nos representam. Venham, e nesse dia nós não teremos só essa assembleia. A assembleia vai ser rápida, esperamos que sejam rápidas, mas nós também teremos nesse dia um trabalho especial com algumas, nós vamos conversar com os líderes de célula, com algumas barracas do lado de fora, para que você possa almoçar aqui na igreja, e todos os, como nós fizemos ali, de alguns países, vão ter lanche, vão ter algumas coisas de países diferentes, 3 ou 4 países, aí você pode vir almoçar aqui, e toda a renda vai ser enviada para Cuba, porque nós estamos com alguns desafios lá em Cuba, e precisamos completar alguns desafios, como por exemplo, a ampliação de alguns lugares de reunião. Queridos, nós já estamos com a 4ª igreja, indo para a 5ª, vocês acreditam? Indo para a 5ª já, para a glória do Senhor. Só que essas igrejas não podem ser muito grandes, porque congregam dentro das casas, não podem ter templos como aqui, mas glória a Deus que nós já estamos chegando a 200 cubanos, que coisa linda, né? Nós temos fotos de batismo, em outra ocasião vamos mostrar. Então, dia 26, venham para a assembleia na igreja. Feche seus olhos e decida hoje o que você quer ver junto ao rio Quebar. Você quer ver seu instrumento pendurado, ou você quer ver o céu aberto? Espírito de Deus, despede o teu povo em paz aos lares, Senhor, e que junto aos rios e às margens das circunstâncias da vida, nós possamos de verdade nos humilhar, prostrarmos, arrependermos e dizermos: abra o céu, Senhor, e mostra a tua glória. Nos ensina, Deus, a liberar perdão para quem nos magoou.
Tira do nosso coração, Senhor, toda e qualquer lembrança de dor, de tristeza e lembrança ruim, Pai. Tira isso, arrebata isso de nós. E arranca de nós um relacionamento institucional e promove no nosso meio um relacionamento pessoal com Teu Espírito Santo. Dá-nos uma semana de vitória e dá-nos com que cada dia possamos Te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Culto das mulheres. É sábado agora, Michele? Cadê a Michele? É? Irmão, sábado agora. É sábado agora, né, amor? Culto das mulheres, não é? Mulherada, vai ter um culto poderoso para vocês, sábado às 19h30. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus.